Pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje eu escutei uma coisa a respeito de... Uma menina falava que os jovens bonzinhos só se ferram. Isso é um ditado popular que eu vou falar a verdade que eu até muito tempo atrás eu concordava com isso, só que depois do que ela falou, eu parei para refletir um pouco, ela me deixou encucado com o que ela falou. Ela contou a história de um jovem chamado Daniel, um jovem que era temente a Deus, que era obediente, e ele injustamente ele foi acusado de não obedecer à lei, a lei dos babilônicos, quem nasce na, sei lá, quem nasce na Babilônia, o que é? Mas ele tinha um compromisso com Deus e na verdade ele tinha o hábito de fazer 3 orações durante o dia. E mas não é por causa disso que Daniel foi perseguido, ele foi perseguido porque ele se destacava. E quando ela se destaca, tem a tendência a causar inveja nas pessoas, isso é comum. E por causa disso, os sábios inventaram que ele não obedecia o decreto do rei, e como a lei do rei não podia ser revogada, o que aconteceu? Daniel foi lançado na cova dos leões. Só que Daniel era bonzinho. Daniel, mas antes dele ser bonzinho, ele era fiel, ele era temente a Deus. E por causa disso, Deus poupou ele de ser morto pelos leões. E ele saiu daquela cova dos leões e foi honrado por Deus. E até mesmo por aqueles que não gostavam dele, que invejavam ele. E também eu volto nesse mesmo livro de Daniel, nesse mesmo contexto a respeito de ser bom, de ser obediente, eu falo de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E é interessante que mais uma vez eram jovens tementes a Deus, e mais uma vez por causa de inveja de outras pessoas, eles foram acusados injustamente de algo. E na verdade, eles tinham que se prostrar perante a imagem de ouro do rei Nabucodonosor, e eles não fizeram isso porque eles falaram que só prestavam reverência a Deus. E o rei ficou muito furioso e mandou que lançasse esses jovens na fornalha de fogo ardente. E o mais interessante disso é que esses jovens, mesmo sabendo do risco iminente de morte, do risco iminente de perder a vida perto de um homem, humanamente falando, que existia de mais poderoso de ser humano, só que eles confiaram e acreditaram em Deus. Eles falaram assim para o rei: ó rei, nós não precisamos provar nada para o Senhor. Se for a vontade de nosso Deus que a gente seja salvo, nós seremos. Mas se for a vontade dele que a gente morra, nós morreremos. Mas ainda assim nós não nos prostraremos perante a estátua do Senhor. E isso deixou o rei mais furioso ainda. E o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. O calor era tão grande, mas tão grande, que os homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, eles morreram. E eles foram lançados na fornalha. Foram 3 homens, só que o rei prestou atenção e parecia que tinha mais um homem dentro da fornalha. E esse homem tinha um aspecto diferente. Como diz a passagem, esse homem parecia ser o filho dos deuses. E o rei ficou muito espantado. E ele gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, pode sair da fornalha. E quando esses homens saíram da fornalha, não tinha nenhum aspecto de que eles tinham entrado na fornalha. Não tinha cheiro de queimado, não tinha fumaça de queimado, não tinha nada, nem cheiro de queimado. E o rei reconheceu que não existia outro Deus além do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, além do Deus de Daniel. O que isso me faz refletir? Na verdade, me traz um conforto imenso para a vida. Eu sei que não existe um ser humano que nunca foi injustiçado. E eu sei que muitas das vezes nós somos injustiçados e nem sabemos por quê. Mas
independente do que aconteça, independente de você estar sendo injustiçado, fique tranquilo, porque quem cuida da sua causa é Deus. Não se preocupe, descansa e fica sossegado. Continua sendo quem você é, não muda por causa de ninguém. Se as pessoas quiserem acreditar, que acredite. Se não quiserem também, que não acredite, mas continue sendo quem você é. Não mude por causa de ninguém, porque no final quem vai te honrar é Deus. E Deus nunca erra. Nunca. É isso aí então, continua sendo bonzinho que a recompensa vem de Deus. Que se depender de recompensa de homens, nós estamos ferrados. Então, é isso aí. Os bonzinhos não se ferram, não. Isso é a gente que costuma ver o momento, a situação de uma forma muito errada. A verdade é que os valores do mundo não estão invertidos, não. Deus ainda continua sendo Deus sobre todas as situações. Boa tarde, pessoal. Fique com Deus. É isso aí.